Sejam muito bem-vindos a mais um Casaca News, a sua central de informações do Vasco da Gama, aqui no Papo Casaca. Galera, como vocês podem ter percebido, eu comecei a chamada do Casaca News um pouco para baixo dessa vez. Eu acho que muito explica ao que aconteceu no jogo de ontem entre Vasco e Mirassol. Mais uma derrota, chegamos à 18ª derrota no Campeonato Brasileiro e, para ser muito sincera com vocês, os únicos clubes que tiveram mais derrotas que o Vasco foram o Sport e Juventude, ambos já rebaixados da competição. Eu acho que é um resultado um número, né, que expressa a tamanha oscilação do Vasco no Campeonato Brasileiro, principalmente se a gente for utilizar o recorte aqui do Vasco ser o quarto time que mais fez gols dentro da competição. E aí você faz um monte de gols, mas também você toma gols e, consequentemente, perde os jogos, né? E não foi diferente ontem, mas a única diferença é que o Vasco não fez gols, né? Não saiu do zero no placar diferente do Mirassol, que conseguiu fazer 2 gols aí e sair com a vitória. Sobre esse jogo, eu queria falar que antes dele começar, eu já tinha pra mim que seria um jogo muito estudado, tá? O Mirassol vem sendo uma equipe muito diferente do Vasco, uma equipe muito constante dentro do Campeonato Brasileiro, que oscila pouco e por isso hoje ocupa a 4ª posição na tabela, conseguiu a sua classificação aí merecidíssima, né? Diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Então eu já imaginava que seria um jogo muito difícil para o Vasco e principalmente que seria decidido nos detalhes. Não imaginava que fosse ser o jogo assim como foi contra o Inter na rodada passada. E dito isso, eu vi, né, um primeiro tempo muito estudado de ambas as equipes, muito equilibrado também, de muita briga também dos jogadores por cada bola. Eu acho que isso fez até com que a gente tivesse um jogo bom de assistir, apesar das poucas finalizações, porque acho que quando os times começavam a criar alguma coisa perto de chegar dentro da área, né, de cada adversário, prontamente essa dedicação na marcação e essa briga, como eu falei aqui, era tomada a bola antes do time do Vasco ou do Mirassol, enfim, conseguir uma finalização. E por isso a gente terminou aí o primeiro tempo com apenas 3 finalizações, 2 do Vasco, uma do Mirassol, sendo uma única apenas no gol, na direção do gol, que foi o chute do Ryan de fora da área, defendido pelo Walter, goleiro do Mirassol. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que o Vasco tinha chances, assim como o Mirassol também tinha chances, né? Nesse jogo que tão brigado e tão disputado. Então a gente entra no segundo tempo, vai para o intervalo com 0-0 e volta para o segundo tempo, o Vasco pressionando mais, buscando mais fazer o gol, né? Enfim, buscando criar oportunidades, mas eu achei que com poucas triangulações, com pouco trabalho realmente, pouca criatividade do Vasco ali, principalmente no terço final de campo, a gente viu muitas bolas sendo alçadas na área. No primeiro tempo a gente também conseguiu ver isso. Mas, então acho que faltou bastante do Vasco, tá, gente? Não vou mentir aqui pra vocês. Mas, obviamente, a gente tem que pontuar também e destacar a partida que o Mirassol fez, tá? O Mirassol veio para São Januário com o intuito de vencer e sacramentar aí essa vaga direta na fase de grupo das Libertadores, como eu falei aqui, e eles conseguiram. E parece que o Vasco não estava com esse senso de urgência. Apesar de eu achar que não foi um jogo tão de diferença, né, tática dentro de campo, assim, uma diferença enorme do Mirassol, que tem amassado o Vasco, não acho que foi nada disso. Acho que o Vasco conseguiu competir minimamente, mas eu entendo que o Mirassol foi melhor. Foi melhor quando precisou defender, foi melhor quando precisou atacar, e em 2 transições ofensivas conseguiu fazer 2 gols, que eu acho que poderiam ter sido impedidos pelo time do Vasco, mas um primeiro gol ali do Mirassol, né, num passe do Puma, onde o Andrés não estava muito bem ligado assim na partida, parecia, naquele momento pelo menos, e aí o Mirassol consegue sair em velocidade rápido e conseguir fazer o gol, mas eu acho que poderia ter sido evitado em relação a esse passe do Puma e essa desatenção do Andrés. E o segundo gol, eu também achei que poderia ter sido evitado, achei que faltou comunicação entre o Robert Renan e o Léo Jardim. O Robert Renan ameaçou que ia cortar a bola e não foi, e o Léo Jardim ameaçou que ia sair do gol por completo e também não saiu. E aí, segundo gol do Mirassol, quando o Vasco estava pressionando ali na partida para tentar empatar. Enfim, acho que isso também pode ter acontecido em decorrer da lesão do Lucas Piton, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, né? Mas é aquela questão de desestabilização do Vasco, né? O Vasco toma um gol, começa a se desestabilizar e quando acontece alguma coisa, nesse caso aconteceu o que aconteceu antes, né?
foi a lesão do Piton, desestabilizou o time, toma um gol logo em sequência e depois o segundo, enquanto estava ali no abafa. Enfim, eu acho que é uma partida que a gente tem que realmente dar méritos ao Mirassol, como eu falei lá no início, lembra que eu falei dos detalhes? Então, a partida foi definida nos detalhes, mas tendo que dar o mérito aqui ao Mirassol, não vou ficar aqui tentando apontar exatamente quem foram os principais erros ou culpados por essa derrota do Vasco. Acho que é o time como um todo, como coletivo. Independente do que aconteça com o Vasco no Campeonato Brasileiro, não vai ser em decorrência desse jogo em específico, mas sim de tudo que aconteceu no campeonato, de todos os pontos que o Vasco deixou escorrer pelas suas mãos, e não apenas desse jogo diante do Mirassol que aconteceu na noite de ontem. Então, para finalizar, o meu pensamento é o seguinte, gente: venceu quem está melhor no campeonato, venceu o quarto colocado do campeonato, venceu quem quis mais vencer esse jogo, tá? Só para finalizar aqui em relação ao que aconteceu no jogo de ontem. E aí agora para um ponto de partida, né, que a gente pode falar aqui sobre para projetar essa próxima partida do Vasco contra o Atlético Mineiro fora de casa, é que, seguinte, primeiro, a gente já não vai ter o Carlos Cuesta na zaga, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, então vai ter que cumprir suspensão automaticamente, né? E segundo, é que a gente vai ter que esperar, pelo menos na minha visão aqui, eu sei que vocês podem questionar se a gente poupa ou não jogadores para essa partida, mas eu acho que a gente tem que esperar essa rodada acabar para a gente entender qual é a posição do Vasco, se realmente vai precisar de pelo menos um ponto, alguma coisa para livrar aí desse rebaixamento, que é inevitável, a gente vai ter que falar sobre isso. Infelizmente, eu não queria estar falando sobre isso aqui, mas eu acho que é isso, esperar a rodada acabar para a gente poder entender se realmente se vale a pena, né, na verdade, poupar alguns jogadores ou se a gente precisa ir com o time completo, lembrando que sem o Cuesta, como eu falei antecipadamente, para essa partida. Então, mas vai ser assim, tudo depende realmente de como que vai terminar essa rodada pra gente definir isso aí. E o que não depende de terminar a rodada para definir nada é a semifinal da Copa do Brasil, que acontece na próxima quinta-feira, dia 11 de dezembro, no Maracanã contra o Fluminense. E a verdade é que hoje o Vasco, na minha visão, tá, pelo futebol apresentado, vai precisar de batalhar muito para conseguir passar do Fluminense essa semifinal. Óbvio que não vou ficar já de derrota, né, antecipada, não é isso, mas a gente precisa entender que o momento do Fluminense vem sendo melhor do que o Vasco, o Fluminense vem apresentando um futebol melhor do que o do Vasco, então a gente vai precisar voltar naquelas 4 vitórias seguidas ou 12 jogos sem perder. Vamos precisar reencontrar aquele futebol, inclusive, que a gente venceu o Fluminense de 2-0 e jogando muito bem, para poder passar de fase aí na Copa do Brasil. Eu acho que o torcedor merece esse troféu, merece esse título. Tem muitos anos que o Vasco não conquista título nenhum, e eu acho que dessa vez a gente está perto de conseguir um feito. Lembrando que não é só também a questão do título, né? Mas dinheiro que entra no caixa, a gente sabe que o Vasco precisa disso, não conseguimos ainda vender novamente a nossa SAF, então a gente precisa de dinheiro em caixa. É uma Copa do Brasil que conta para muitas coisas, tá? Tem jogadores ali que eu acho que merecem esse troféu também, enfim. É muito importante, a gente precisa encarar com bastante seriedade, pés no chão, como eu falei. Eu não vou ficar aqui falando para vocês que a gente vai passar com certeza, super fácil, porque não é isso, tá? Primeiro que é um clássico, então a gente tem que estar sempre muito atento. No clássico tudo pode acontecer, mas assim, a gente precisa ter foco, o time precisa entender a necessidade da vitória, precisa entender que é para entrar com os pés no chão, brigar por cada bola e ser competitivo ao máximo que puder, aproveitar todas as chances que puder, enfim. É isso, galera. No Casaca News de hoje, eu vou ser mais breve, né? E vou encerrar por aqui com essas informações e o que a gente pode esperar para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro. E também sobre essa pequena projeção que a gente fez aí, que eu fiz aqui para vocês em relação à Copa do Brasil. Mas enfim, fiquem ligados que a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês lá nas redes sociais. A gente está tendo conteúdo diário sobre o Vasco. A gente postou também lá algumas partes da coletiva. Vai lá que vocês vão ter acesso a tudo isso.
A gente espera na semana que vem trazer um conteúdo muito especial. A gente está programando para a Copa do Brasil. Espero que vocês gostem. Eu não vou contar ainda. Mas assim que a gente tiver certeza, a gente vai estar divulgando também nas nossas redes sociais esse conteúdo que a gente está programando aí para fazer e trazer para vocês. Aqui no YouTube e também lá no Instagram. Beleza? Vai lá que vocês vão se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aqui para todo mundo. E deixa um comentário também. O que você achou dessa partida do Vasco contra o Mirassol? Você acha que eu tenho razão no que eu falei? Acha que não, que os jogadores fizeram corpo mole, por isso o Vasco não venceu? Enfim, conto muito com todos vocês aqui para ajudar a gente, nosso projeto. Conto também que vocês sigam a gente lá no nosso Instagram. A gente está querendo muito bater a meta de 10 mil inscritos e seguidores, né, na verdade. 10 mil seguidores lá no nosso Instagram. Faltam um pouco mais de 2.400. Então é isso. Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigada e até a próxima.